você tem um propósito com Deus, se prepara. Deus vai começar a desenrolar coisas aí. E Jesus fez um propósito, pastor. Ele fez um propósito. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ser bem breve hoje. E ele voltou ao Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto. E por 40 dias e 40 noites foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando ele, teve fome. Ele terminou o propósito que ele tinha no coração, diante de Deus. 40 dias e 40 noites ali naquele propósito. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 3, lê comigo. Então o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, diz às pedras que transformam em pão. Então o diabo percebeu que naquele momento o nosso Cristo, por causa do propósito de 40 dias e 40 noites, ele estava meio fraco, com fome, no momento ali de dificuldade. Então o inimigo, que é astúcio, ele foi oferecer alguma coisa. Ele falou: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque para o judeu o pão não é que nem o nosso, comprido. O pão do judeu é como se fosse redondo assim, como se fosse uma pedra. Então o inimigo foi e falou: já que ele está com fome, eu vou atentar ele na comida, na boca. Não foi a mesma coisa lá no Éden? Em Gênesis capítulo de número 3, Jesus tinha deixado uma ordem para Adão: de toda árvore comei do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia vai dizer que a serpente, ela começa a falar com Eva. E naquele momento, pela lábia, Eva foi e falou: será que não é bom mesmo experimentar o fruto do conhecimento do bem e do mal? A Bíblia vai dizer que ela pega e depois ela dá para Adão. Adão foi o que? Comeu. Mas Deus tinha deixado uma ordem para ele, era o que? Não comeis. Ele deixou o que? A palavra. Fala assim para o seu irmão: Deus deixou a palavra para não morrer espiritualmente. Não recebe qualquer coisa. Vou entregar, pode? Não recebe qualquer proposta. O inimigo vem assim com propostas, dizendo que é belo, que é bom. Mas se você pegar a proposta que não sai da boca de Deus, você vai se arrebentar. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles tinham recebido a palavra de Deus. Mas depois que a serpente veio e começou a falar da proposta de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles aceitaram. Eles falaram: não, vou comer, porque eu quero ser como Deus. A Bíblia diz que os olhos foram abertos e eles viram que estava nu. Então note que era um lugar que era paraíso, que era bom. Eles se perderam. A Bíblia diz que toda tarde Deus vinha no jardim, na viração do sol, para encontrar com seu filho. Que coisa maravilhosa! A presença de Deus descia no jardim do Éden. As pisadoras de Deus pisavam assim, ó, para falar com o filho. Vou lá ver Adão, vou lá ver Eva, como é que eles estão. Mas naquele dia ele desobedeceu a palavra, desobedeceu a ordem de Deus. E ali eles conheceram que estava nu. A Bíblia vai dizer que Adão e Eva se esconderam e fizeram para si
aventais de figueira e ficaram escondidos. E quando Deus pisou e falou: Adão e Eva, cadê você? E eles escondidos falaram: estou aqui, Senhor. Mas por que você está escondido? Porque a gente estamos nu. Eles não sabiam que era essa palavra, mas Deus sabia e foi e falou: por que vocês estão escondidos? Por causa da desobediência, de escutar a serpente. Eles comeram do fruto que não era para comer. Não receba propostas que não vêm diante da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque senão você vai se arrebentar. A Bíblia diz que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Mas Deus sempre deixa uma fórmula. Deixou. A Bíblia diz que Ele sacrificou um animal e ali cobriu eles. Teve que ter um sacrifício. A Bíblia fala de um animal, mas eu creio que é um cordeiro, porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem uma chance para você arrepender-vos, receber a cobertura do Cordeiro de Deus. Deixa Ele te cobrir nessa noite, com a pele dele, com o abraço dele. Agora não é mais um animal. Esse daqui era no Velho Testamento, agora é no Novo Testamento. Essa pele, esse manto representa o sangue de Jesus Cristo. Esse representa o abraço de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele andava na terra, quando viu o paralítico, ele falava assim: ei filho, você não vai ficar paralisado não, levanta. E na mesma hora o paralítico se levantava. Quando Jesus Cristo olhava o cego que estava ali, recebia esmola, ele falava: ei filho, você não vai ficar cego não, veja, tenha visão. Quando Jesus Cristo ele viu um leproso que não tinha cura na época, ele falava: seja curada a sua lepra. Quando Jesus Cristo foi lá em João capítulo de número 11 visitar o seu amigo Lázaro, que fazia já 4 dias que estava morto, ele falou: ei Lázaro, meu amigo, sai para fora, você não vai ficar morto não, vem. E Lázaro foi ressuscitado. Com Jesus Cristo é dessa maneira, nada fica paralisado não. Aquilo que está paralisado na sua vida é vergonha agora, mas se você ficar diante da palavra de Deus, no futuro, mais pra frente, você vai ver, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é viva, ela transforma, ela transforma. Ramosu e Camaia. E o diabo, sabendo disso, o que ele falou? Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. O nosso Cristo que sabe todas as coisas, o que ele diz no versículo de número 4? E Jesus respondendo, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh glória! Nós estamos aqui no culto é por causa do quê? É por causa do louvor, que é palavra, e por causa da palavra também da Escritura. E quando nós ouvimos a palavra, nós se alegramos, falando: meu Deus, que palavra maravilhosa, porque o reino de Deus já entrou dentro de você. Entrou na palavra. Jesus estava falando para Satanás: eu não recebo proposta da terra, minha proposta é do céu. Muitas pessoas recebem proposta da terra, mas nós temos que receber proposta do céu. Fala assim para o seu irmão: Deus vai te transformar pelo poder da palavra de Deus. Oh, glória.
É pela palavra. É a palavra. E Jesus usou essa palavra da onde? Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 3. Lá fala essa palavra, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória! Quer ser crente sábio, começa a comer a palavra. Quer ser crente cheio do Espírito Santo, examina as escrituras, come da palavra, come do maná. A Bíblia diz que o povo estava no deserto, ali naquele deserto, quando o povo falou assim, falou para Moisés: nós estamos aqui sem comida, o Senhor trouxe nós aqui para poder morrer. Moisés falou: não, Deus trouxe a mim para vocês ser liberto do Egito. A Bíblia vai dizer que Moisés fala assim: ô Senhor, o povo está querendo alguma coisa para comer, o Senhor vai mandar o quê? A Bíblia diz que de repente Deus começa a mandar o maná, que representa o pão, que representa a palavra de Deus para o povo comer no deserto. Se você está no deserto, receba o maná. Se você está passando em dificuldade, receba o maná. Se você está precisando de alguma coisa, receba o maná. O que é o maná? A palavra de Deus. É a palavra. É a palavra. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo nasceu em Belém. Belém representa a casa do pão. Tudo tem um mistério. Jesus Cristo nasceu em Belém, casa do pão. Pão fresquinho. É bom pão. Deixar vocês com fome hoje, hein? Falando de pão, né? O pão, quando sai da forma assim, quentinho, passar uma manteiga, não é bom? Um cafezinho, melita, com leite. Esse pão que foi feito em Belém foi Jesus Cristo de Nazaré. Em João, capítulo de número 15, se eu não me engano, ele fala para os seus discípulos: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Oh, glória! Em outras palavras ele fala, traduzindo: eu sou a palavra viva que desceu do céu. Oh, glória! O João, no capítulo de número 1, ele fala: e o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Jesus Cristo. Ele se fez carne e andou no meio de nós, sendo Cristo como homem. E aí o diabo assustou. Aí ele começou a mudar muitas propostas. Nenhuma Cristo aceitou. Depois viu que ele não aguentou, ele foi embora. A Bíblia diz que quando Cristo estava ali, quando o inimigo deixou ele, o diabo maligno, porque sempre quando Deus tem uma grande vitória para a sua vida, para a minha vida, o inimigo vai vir com grandes propostas para você querer sair da direção de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus está lá em oração, de repente vem o quem? Os anjos trazendo pão. Aí Jesus comeu. Jesus não come nada da terra, Jesus come coisa do céu. Os anjos veio o pão, servir a Cristo, o Mestre. Quer comer esse pão nessa noite? Fica de pé. Fala assim comigo: nenhuma proposta, o inimigo, eu não vou